Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e hoje a gente vem falar sobre a coletiva pré-jogo de Hans Flick. O Flick, como todos os técnicos do Campeonato Espanhol, na véspera de qualquer partida, concedem uma entrevista coletiva, respondem perguntas de jornalistas dos mais diversos meios de comunicação e a gente vem aqui repercutir essa coletiva comentando e reproduzindo cada uma das principais respostas. E hoje, uma das perguntas que mais importante foi, e ao mesmo tempo uma resposta que muito surpreendeu e preocupou, foi sobre a situação física de Lamine Yamal. Vai ser justamente o primeiro ponto que a gente vai abordar daqui a pouquinho, depois do lembrete, porque você sabe que é importante. Tem que curtir o vídeo, se inscrever no canal, hypar esse vídeo, porque fazendo tudo isso você me ajuda a continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E a gente começa sem muito entretenimento, né? Hoje a imprensa percebeu que o Lamine Yamal não treinou com o resto dos companheiros às vésperas da partida do jogo contra o Valência. E uma das primeiras perguntas que o Hans Flick recebeu foi justamente sobre isso. E aí, Flick, Yamal não treinou? Qual é a situação dele? E o Flick respondeu de maneira muito direta. Não vai estar disponível para o jogo de amanhã. Quando foi para a data FIFA, já foi com dores. Deram para ele analgésicos e, mesmo depois de já estarem ganhando, mantiveram ele no campo. Isso não é cuidar dos jogadores. Eles deveriam cuidar melhor dos seus jovens. No caso, eles, a federação e o treinador da seleção. Estou muito decepcionado com essa atitude. Então, Hans Flick faz uma crítica bem significativa aqui à postura do técnico da Espanha, que nós mesmos já comentamos diversas vezes. O técnico da seleção espanhola, dentre os técnicos das principais seleções do mundo, é o que mais está cagando e andando para a saúde dos seus jogadores e para a maneira que eles serão devolvidos aos clubes. O Didier Deschamps da França, quando ele percebe que um jogador não está 100%, ele deixa no banco de reserva, joga 20, 25 minutos, também corre o risco de se lesionar, corre, como aconteceu com o Dembélé, né? O Dembélé não estava 100%, entrou no segundo tempo numa partida contra a Ucrânia que estava muito apertada e se lesionou. Aconteceu. O PSG reclamou. Todo mundo que perdeu um jogador lesionado atuando por uma outra instituição, eu que pago o salário, eu que desenvolvo o atleta, eu que pago o nutricionista, eu que pago o fisiologista, preparador físico, eu que monto a estrutura para esse cara render o que rende. E é pela seleção que ele vai se lesionar. Todo mundo vai ficar decepcionado, mas pelo menos ele vê que o cara não está 100%, em algumas partidas ele dispensa, isso já aconteceu com vários jogadores, com o Mbappé, com o Koundé, com o próprio Dembélé, deixa no clube se recuperando, e quando vai utilizar, utiliza no segundo tempo. O De La Fuente, e ele já falou isso, não é uma especulação, ele já verbalizou, ele já disse que não é ele que precisa ficar preocupado com a saúde dos jogadores, porque os jogadores passam pouco tempo com ele. Os jogadores, a maior parte do tempo, estão no clube. É o clube que desgasta o jogador, não é a seleção, porque na seleção eles jogam só 2 partidas por data FIFA. No clube, num mês, eles jogam 8, 6 partidas no mínimo. Então, é um cara que tá cagando e andando, né? Ele vai fazer o trabalho dele totalmente dissociado do trabalho do clube. Se o jogador chegar meia bomba, vai pro sacrifício. E se o preço que se tiver que pagar por isso é devolver ele pro clube lesionado, que assim seja. Tem gente que acha que essa é a postura correta, que o treinador de seleção ele tem mais é que fazer assim mesmo, ele tem que botar os jogadores no sacrifício. Tem gente que quando o Rafinha entrou lá na altitude contra a Bolívia, achou que estava certo. O Brasil tem mais é que botar o Rafinha para jogar a 4.000 metros de altura nos últimos 20, 25 minutos de uma partida que já não tinha importância nenhuma e que não vai permitir qualquer tipo de observação técnica ou tática pelo contexto em que o jogo está acontecendo. Eu discordo completamente, eu concordo com o Hans Flick. Os técnicos das seleções, eles têm sim que se preocupar com a maneira que eles vão devolver os seus jogadores para os clubes, ao mesmo tempo que eles precisam entender que se eles desgastarem os atletas a ponto de provocar uma lesão, eles próprios, técnicos de seleção,
podem acabar não contando com esses jogadores 100% lá no fim da temporada. Afinal de contas, o que é mais importante? O jogo contra a Bolívia ou a semifinal da Copa do Mundo? Então, se eu coloco o Rafinha aqui, ele desgasta, ele lesiona, ele volta pro clube, ele faz a recuperação, e aí o clube bota ele no sacrifício também. Tá todo mundo cagando e andando pro cara. Tá todo mundo botando ele no sacrifício. Dane-se quando eu vou entregar ele pra outra instituição. Chega lá na Copa do Mundo, o Rafinha não tem condições de jogar. Ou chega 50%, 60%. Então, se não houver essa combinação, é um prejudicando o outro, é um puxando a sardinha pro seu lado, é um querendo a sardinha na sua brasa, vai ter tapa na mão, a sardinha vai cair no chão, vai sujar de terra, ninguém vai comer, geral com fome. É isso que quer? Tem que haver uma conversa, tem que haver um contato, tem que haver um cuidado. Jogadores, e o argumento universal é, só que eles ganham milhões, mas não existe milhão que dê um joelho novo pro cara. Alguns dos jogadores mais bem pagos e mais bem cuidados da história tiveram as suas carreiras encerradas por questões de lesão. Então não tem milhão que compre um joelho novo. Dá para comprar muita coisa, dá para comprar Ferrari, dá para comprar jato, dá para comprar coisa, mas um joelho novo não tem milhão que compre. E se esses jogadores não estiverem fisicamente bem, não podem render nem pelo clube nem pela seleção. Então é uma opinião que eu já tenho de muito tempo, o Hans Flick aqui mostra que concorda com ela e inclusive recupera o momento em que foi treinador da seleção alemã para dizer que se o jogador, quando ele era treinador, ele não estava 100%, ele nem convocava. E se convocasse, acompanhava, percebia que a condição não era boa e não utilizava, que o técnico o técnico da Espanha deveria estar mais preocupado com isso. E aí insistiram no tema Lamine Yamal. Mas você falou com o treinador, você disse pro treinador da seleção que era melhor ele poupar o Yamal, e aí o Flick respondeu, não, a gente não conversa. Eu não falo espanhol, ele não fala inglês, a gente podia tentar se comunicar de uma outra maneira. Nós temos muitos jogadores ali, não é só o Yamal. Não é um ou dois, são vários os jogadores que eu tenho que vão para a seleção espanhola. Eu já fui treinador de seleção e a gente poderia tentar se comunicar melhor. Então aqui ele já deu uma baixada no tom. O que ele tinha para reclamar, ele já reclamou. O que ele tinha para dizer que o técnico da seleção espanhola foi irresponsável, ele já falou e é universal. Se alguém achar, os comentários estão abertos aí para você se manifestar, tá? Mas eu considero um pouco absurdo se você chegar e disser, não, 5-0 contra a Bulgária, Yamal tem que jogar até o final. Ah, mas tá com dor, não interessa. Não interessa. Tem que ir até o final ali, num jogo já decidido, porque o que importa é... Eu vou achar um pouco absurdo, mas tudo bem, você pode ter essa opinião, se manifesta nos comentários. E aí ainda sobre o Lamine Yamal, porque foi o grande tema da entrevista coletiva, até porque, repito, pegou todo mundo de surpresa. Ninguém estava noticiando ou especulando que o Yamal pudesse ficar de fora do jogo de amanhã. E ele não só está de fora do jogo de amanhã, como ele é dúvida para a partida contra o Newcastle. A resposta a seguir fala sobre isso. Qual é o tamanho da lesão? E aí o Flick fala que é pro representante, né? Me fugiu agora o termo, mas o cara que trabalha com o contato com a imprensa, né? Representante de imprensa, não é esse o nome, né? Mas tem um nome pro cara lá, que agora me fugiu a mente. Ele que respondeu, o Flick falou, pô, responde tu, porque o meu inglês também não é tão bom, eu posso acabar falando alguma coisa aqui que não é verdade. Essa daí é bem delicada, responde tu. E aí o cara falou em espanhol que são pequenas dores que ele tem no pubis, não é nada grave, mas para amanhã ele não vai estar disponível e para o Newcastle eles vão ver como que o cara evolui, né? Aqui foi o Gabriel Martínez, o responsável pela comunicação com a imprensa do Barcelona. É porque em espanhol não é o mesmo termo que se usa no português, né? Se eu fosse traduzir do espanhol para o português, seria responsável de imprensa. Mas no português eu sei que tem um termo específico, faz muito tempo que eu não uso, eu já esqueci. Vocês, por favor, me informem aí nos comentários. E as outras perguntas acabam ficando de menor importância, né?
Porque a situação maior que foi falado hoje é a situação do Lamine Yamal. No entanto, a gente não pode esquecer que tem uma partida contra o Valência. O Yamal não vai estar, mas o Barcelona vai jogar. A gente não pode cometer o erro que a seleção brasileira cometeu com a lesão do Neymar, né? Porque as imagens pós-lesão do Neymar na Copa de 2014, se você fosse um desavisado, você ia achar que o Neymar tinha morrido. Pela maneira que estavam falando dele, pelas imagens que a imprensa fez do helicóptero levando ele, é o corpo esfalecido do cara que estão levando. Então a gente também não pode entrar nesse vórtice de melancolia. Lesionou, é o nosso principal jogador, mais talentoso, enfim, não vai estar no jogo de amanhã. Mas a gente não pode entrar nesse vórtice de melancolia, porque senão a própria equipe vai entrar em campo pensando no Yamal lesionado e vai esquecer de jogar o jogo. E o Barcelona tem jogadores para conseguir vencer a partida, apesar de não contar com o Lamine Yamal. Tem Marcus Rashford, tem Rafinha, tem Rune Bardghji. Tu pode jogar com o Ferran aberto pelo lado do campo, como ele entrou lá na seleção espanhola. Ele aberto e o Oyarzabal de referência. Depois sai o Oyarzabal, ele vira referência. Entra o De Burgos lá aberto pelo lado. Então, ele já jogou muitas vezes na carreira aberto pelo lado do campo. Na era Xavi era assim que ele jogava. Também é uma solução viável. Tem muita solução para substituir Yamal. Nenhuma do nível dele? Não, porque nenhum jogador no mundo está no nível de Lamine Yamal. Mas soluções que nos permitam sonhar em ganhar em casa do Valência, que não é mais o Valência de 2001, 2002, que era inclusive mais forte que o Barcelona. Isso tem que ser falado. Num período em que o Barcelona passou 6 anos sem levantar nenhum troféu, o Valência estava lá empilhando títulos, inclusive ganhando 2 campeonatos espanhóis, chegando a 2 finais de Liga dos Campeões. Não é esse Valência que construiu uma tradição naquela época, que até hoje causa calafrio em quem vai enfrentá-lo, principalmente no Mestalla. É um Valência totalmente diferente, é um Valência que vai visitar o Barcelona. Então não se pode falar que as lesões nos impedem de vencer. E foi justamente isso que perguntaram para o Flick. E ele responde, o Valência... na temporada passada, o treinador entrou e fez um grande trabalho, mudou a maneira do time jogar, estabilizou a equipe, é um treinador muito inteligente, tem muitos jogadores interessantes e vai ser uma partida bonita. Aqui ele foi burocrático, né? Ele foi muito sincero quando perguntado do Yamal, ele respondeu de maneira direta e fez as críticas que ele estava querendo fazer, porque existe uma diferença entre você ser mal educado e você ser sincero. Existe uma diferença entre você ser agressivo e você falar o que tem que ser dito. Ele não xingou a mãe do De La Fuente. Ele só falou, cara, irresponsabilidade dele botar um jogador que estava com dores para jogar. E só um detalhe, a Federação Espanhola falou que não sabia das dores. Ele estava com dores? A gente nunca desconfiou. Peraí, irmão. Entre o primeiro e o segundo jogo, talvez não soubesse antes do primeiro jogo. Aí dá pra gente debater. Mas entre o primeiro e o segundo jogo, o Yamal não treinou. O técnico falou sobre essas dores na sala de imprensa, na coletiva de imprensa. O Yamal foi testado, ele treinou na véspera, limitado, como uma espécie de teste para saber se ele teria condições de ir para a partida, e depois foi. Todo mundo sabia que o Yamal estava com dores e que se fosse para o jogo iria para o sacrifício. Como o desempenho da seleção espanhola foi tão brilhante e o Yamal fez parte disso, a galera abandonou o debate. Mas todo mundo sabia, inclusive a federação e o treinador e a equipe médica, que o Yamal estava sim, com problemas. Então, que não venham com essa narrativa de que, não, mas se ele tivesse falado, mas a gente não sabia, estamos surpresos. Não. Eu tô surpreso, você também, o pessoal da imprensa tá surpreso que o Yamal não vai pro jogo de amanhã. Porque desde que ele voltou da seleção, o jogo foi no domingo, ninguém falou da possibilidade dele não ir para a partida contra o Valência. A gente pode estar surpreso. Mas dizer que não sabia que ele estava com dores e por isso ele foi pro jogo é sacanagem, é hipocrisia. É a famosa canalice. Canalice. É mentir, fingir que não sabia das possíveis consequências dos seus atos para tentar diminuir o quão feios eles foram. Então que isso não seja feito. Se quiser falar, não, foi pro jogo no sacrifício sim, porque aqui é a Espanha e a nação está acima de tudo, aí eu vou discordar, mas é um discurso que dá para entender, que dá pelo menos para enxergar sinceridade.
Agora, se vier com esse papo de que não sabia que ele estava com dor, aí é sacanagem. Então, o Flick fez as críticas que ele achou que deveria fazer, mas aqui na resposta sobre o Valencia ele foi político, né? Afinal de contas, esse mesmo técnico que a gente vai enfrentar amanhã foi o técnico que a gente enfrentou 2 vezes temporada passada e meteu 2 goleadas. Ele melhora o time, mas contra o Barcelona não teve tanta sorte. E o Valencia não tem tantos jogadores interessantes assim, o favoritismo do Barça é grande. Ah, então o Flick já está preparando o terreno para uma desculpa, se ele perder é porque o Valencia é brabo. Não, porque na resposta seguinte, perguntam para ele sobre o estádio. Será que o estádio pode atrapalhar? E ele fala, nós já estamos cientes da situação do estádio, já falei com o presidente, ele me explicou, não vai afetar a minha equipe, nós estamos concentrados em jogar futebol e não vamos colocar desculpas. Jogamos 3 partidas fora de casa consecutivas e estamos invictos. Isso é mentalidade, isso depende da atitude que nós tenhamos em campo. Pode ser que a gente demore a voltar para o nosso estádio? Pode ser, só que o mais importante é o time. Temos que pensar no time. Temos uma grande torcida e eu amo trabalhar para esse clube e eu amo estar nessa cidade. Ele está falando isso porque já tinham boatos que ele estava tão puto que ele estava pensando em pedir demissão. Coisa de maluco, de mídia da capital, tentando plantar crise no Barcelona acima do que é o normal. Essa temporada pode ser que seja um pouco difícil, mas é uma situação que a gente não pode mudar. Essa temporada, no caso, o início da temporada, por conta da situação do estádio e tudo mais. Vamos lutar, esse é o nosso trabalho e não existem desculpas se a gente não conseguir ganhar amanhã, na nossa cabeça só está a vitória. Então, esquece esse negócio de que ele pode estar querendo preparar o terreno para um tropeço, não. Para ele não tem desculpa. Nem lesão do Yamal, nem lesão do De Jong, nem lesão do Gavi, nem lesão do Baldé. Tem 4 jogadores importantes, um que é o 12º jogador e 3 titulares. Nada disso será desculpa, o estádio não será desculpa, o time que ele tem nas mãos, na sua opinião, é o suficiente para bater essa equipe do Valencia. E eu concordo com ele. Né? Também perguntaram sobre o Rafinha, né? Porque o Rafinha fala... O Rafinha ele é um cara que a mídia brasileira pinta ele como um vilão, mas ele é um cara muito respeitado no meio futebolístico por falar o que os jogadores querem falar, mas não tem coragem de se arriscar, de se expor, de dar a cara a tapa. O Rafinha não, ele vai lá e fala mesmo o que tem que ser dito. Então ele falou sobre os absurdos da data FIFA e de jogar na altitude de 4.000 metros. E claro que o torcedor brasileiro que consome muito da mídia madridista, já falei aqui, por uma questão linguística, o que sai na Catalunha repercute pouco na América Latina e o que sai da mídia da capital, que fala o espanhol, toma conta da América Latina inteira por uma questão linguística. Então, as notícias que repercutem na América Latina são notícias dos jornais de Madrid. A parada é essa, irmão. Os jornais catalães, quando eles soltam uma notícia, repercute pouco. Passa uma moto aqui tentando me calar. A moto tentando me calar com o escapamento estourado, mas não vai conseguir. As notícias que saem na mídia da Catalunha repercutem pouco na América Latina, porque é outro idioma. É a mesma coisa da mídia inglesa. Quando a mídia da Inglaterra fala alguma coisa, repercute pouco. Mais do que da mídia catalã, porque mais gente fala inglês, mas não tem tanta gente assim que fala inglês na América Latina, repercute pouco. Você já viu repercutir notícia de jornal alemão, de jornal chinês? Não, tem uma questão de proximidade linguística, isso não pode ser ignorado. Então, quando sai na mídia da capital, e a mídia da capital é ultra crítica ao Barcelona e passa pano pro Real Madrid, a mídia da capital convenceu a população latino-americana que o Asensio era o novo Sérgio Ramos, e a mídia brasileira repercute muito isso e acaba ajudando a consolidar essas narrativas. Por uma questão linguística, todas as notícias que saem elogiando a postura do Rafinha, elas não repercutem, e as notícias que saem criticando, porque vem da capital, vem de Madrid, essas ganham bastante impacto. Mas a realidade é que o Rafinha não falou nada que o Ancelotti não tenha dito quando era técnico do Real Madrid. Só que quando o Ancelotti falava, olha aí, protegendo os jogadores. Aí quando o Rafinha fala, chorão, ganha milhões. É basicamente assim que funciona.
Então, o que o Rafinha falou tá certo. Aí perguntaram pro Flick, e o Flick falou, não, ele tá certo. Realmente é um absurdo jogar na altitude de 4.000 metros. É um absurdo que um jogo aconteça nessas condições. O Rafinha não reclamou, tá, de jogar pela seleção. Ele reclamou não de ele jogar, mas de acontecer um jogo a 4.000 metros de altura, a 4.000 metros do nível do mar, a 4.000 metros de altitude. E manipularam a fala do cara, e eu não sei porquê, aliás até sei, mas vamos fingir que não sabemos. Por que o Rafinha está sendo tão perseguido? Todo mundo sabe que desde que chegou o ônibus da seleção brasileira, às vésperas do jogo contra a Argentina, e ninguém estava gritando o nome de jogadores do Real Madrid, estava todo mundo gritando o nome do Rafinha, de lá pra cá, tudo que ele fala vira uma grande polêmica. E ele não fala nada diferente do que ele já falava antes. Todo mundo sabe, quem é inteligente já percebeu o que está acontecendo. Não querem deixar o Rafinha ser a referência da seleção, mas ele é de personalidade, de nível técnico, ele é o cara da seleção hoje, é Rafinha. E não querem deixar, mas não vai ter jeito, vão ter que se curvar se quiserem ganhar a Copa do Mundo. O time tem que ser o time do Rafinha, acabou, não tem conversa. E não querem permitir, e de lá pra cá tudo que ele fala vira uma grande polêmica. Então até o cara não falou, eu não queria ter jogado esse jogo. Não, o cara falou, é um absurdo que exista um jogo que vai definir classificados para uma Copa do Mundo aqui, porque não existem condições de igualdade competitiva. Esse foi o discurso dele. E ali transformaram de, ele não quer jogar pela seleção. Não foi isso. E o Flick concorda com ele e eu também concordo. A Bolívia, quando não jogou em El Alto, só conseguiu pontuar em um jogo. Então, dos 9 jogos que fez em casa, 7 foram nesse estádio, 2 não foram nesse estádio, foram em estádios mais baixos, onde a altitude afeta, mas não tanto, e os outros jogos fora de casa, os outros 9. Ela conseguiu ganhar do Chile fora de casa, o Chile também que todo mundo ganhou, né? Foi o lanterna, Chile, tenebroso time do Chile. Em casa, perdeu os 2 jogos que disputou numa altitude mais baixa, e lá em El Alto ganhou todos. Porra, meu irmão, será que não dá pra entender o que o cara tá falando? Será que não dá pra entender que o que ele tá dizendo isso daqui tira a capacidade do adversário de competir, por isso que ninguém ganha desses caras ruim na casa deles? Não deveria ter jogo aqui, deveria padronizar o nível de altitude permitido para jogar uma eliminatória, porque senão tu distorce. A Bolívia vai lá para os Estados Unidos jogar uma competição que ela não merecia estar, porque mandou jogos a 4.000 metros de altitude, e nesses 4.000 metros ganhou de todo mundo. Não dá para entender que foi isso que ele disse? Não dá para entender que ele não estava dizendo que não queria jogar pela seleção? Até me exaltei e saí um pouco do tema da entrevista, mas eu acho uma sacanagem muito grande que estão fazendo com o Rafinha, velho. E uma sacanagem muito grande dos companheiros de equipe também, de não defenderem ele. Porque ele dá a cara a tapa pra proteger os interesses do grupo. E os outros ficam calados. Vai lá, fala tu. Tu fala lá. Aí quando vem a crítica, ninguém defende. Fica todo mundo quietinho, deixa o cara tomar lambada sozinho. Rafinha, fica atento também, porra. Pra que tu tá te arriscando pelos caras que não estão junto contigo nessa? Vamos pensar. Luta as batalhas com quem tá do teu lado pra lutar. Se os caras estão deixando tu te queimar sozinho, também são pessoas que não valem a pena você defender. Não são pobres e oprimidos que você está defendendo. São jogadores também da seleção brasileira, que estão deixando tu te queimar sozinho. Enfim, voltando aqui pro tema, perguntaram pro Hansi Flick sobre a arbitragem. Hansi Flick falou que ele não pode mudar as coisas, não adianta ficar pensando em arbitragem. Arbitragem é trabalho de árbitro, o que ele tem que fazer é preparar o time dele para ganhar. E eu acho que é a postura certa, né? Se você entra no jogo pensando no árbitro, você se desconcentra de ganhar. E a arbitragem da Espanha é tenebrosa, mas o Barcelona é o atual campeão. Então, esquece a arbitragem, joga o jogo. E perguntaram também sobre o Marco Bernal, se o Bernal volta amanhã, e ele disse que sim. Inclusive já saiu, quando sair a convocatória, o nome do Bernal vai estar. E ele está muito feliz pelo retorno
do Marc Bernal. Ah, mas ele vai entrar em campo? Ele falou, isso eu não posso prometer. Vamos ver o que o jogo apresenta. Se a gente sentir que ele vai nos ajudar a ganhar, ele entra. Então, não tem garantia que o Bernal vai jogar, mas tem garantia de que ele já tem pelo menos condições de jogo, que era o que a gente estava esperando há um ano. É um jogador extremamente talentoso. Já falei isso em outros vídeos e vou repetir. O que nós já vimos do Yamal e do Cubarsí, o Yamal no ataque e o Cubarsí na defesa, é o que todo mundo que preparou esses três espera que o Bernal seja no meio-campo. Ainda com 18 anos de idade, virá uma referência da posição. Ninguém está preparando o Bernal para ser titular daqui a 5 anos, quando ele tiver 23. Já pensam no Bernal como um titular assim que ele tiver condições 100%. E aí vamos ver como é que esse meio-campo se encaixa. Se joga ele, De Jong e Pedri, se joga De Jong e Pedri e aí o Bernal dá uma segurada no banco, ou se ele toma a vaga de alguém, tira o De Jong e joga com o Dani Olmo mais à frente. Isso daí a gente vai ver. Mas o que se projetou quando subiram esses três é que os três, muito cedo, seriam jogadores titulares no time principal. Ninguém apostava que com 16, 17 anos, mas muito cedo seriam jogadores referência nas suas posições a nível mundial, pelo nível de maturidade, pelo nível técnico. Então a lesão dele foi um baque muito grande interno no Barcelona e o seu retorno gera muita ilusão, muito otimismo, gera muitas visões de um futuro brilhante, como também gera Lamine Yamal, como também gera Cubarsí. Beleza? Meus amigos, o que tinha pra gente repercutir da entrevista coletiva do Flick, a gente repercutiu. Até me estendi um pouco mais no tema Rafinha, porque era algo que eu já queria falar há muito tempo e não achava que era um tema que valia a pena, achava que poderia ser um tema que soaria como um protesto desnecessário, mas quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que não é desnecessário, que é um protesto necessário, pelo menos para você que me acompanha, ficar atento ao que estão tentando fazer com a imagem do cara. E de resto, lesão de Lamine Yamal, retorno de Marc Bernal e não há desculpa. Amanhã contra o Valência, mesmo com lesões, independentemente de erro de arbitragem, independentemente do estádio, Barcelona tem que ganhar. Essa é a postura de Hansi Flick e eu concordo com ele. Não tenho nada para fazer de discordância em nenhuma das respostas do Flick na coletiva de hoje. Uma coletiva muito boa. O que você achou? Deixa aí nos comentários se quiser concordar ou discordar de alguma coisa que escutou nesse vídeo. As informações que eu tinha para compartilhar com você se encerraram, então a gente vai se encaminhando para o fim do vídeo. Mas antes disso, eu fiz o lembrete lá no começo e repito aqui no final. Curte, se inscreve e hypa. Fazendo isso, de graça, você me ajuda a trazer um conteúdo cada vez melhor para você e Blaugrana espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje a gente encerra, aquele abraço e até o próximo vídeo.